Capítulo 3. Vamos embora. Por um momento, depois que o senhor e a senhora Darley saíram, as luzinhas perto das camas das crianças continuaram acesas. Eram luzes noturnas muito pequenas e agradáveis, e não se pôde deixar de desejar que pudessem ter ficado acordadas para ver perto. Mas a luzinha de Andy começou a piscar e deu um bocejo tão grande que as outras duas também bocejaram. E antes que pudessem fechar suas bocas, as três se apagaram. Agora havia outra luz no quarto, 1000 vezes mais brilhante do que as pequenas luzes noturnas. E no tempo que levamos para dizer isso, a luz entrou em todas as gavetas, procurando pela sombra de Peter. Vasculhou o guarda-roupa e virou todos os bolsos do avesso. Não era realmente uma luz, mas alguma coisa que piscava muito rapidamente, e quando ela descansava por um segundo, era possível ver que era uma fada, não muito maior do que a mão de vocês, mas que ainda estava crescendo. Era uma fadinha chamada Sininho, lindamente vestida, com uma roupa feita com o esqueleto de uma folha, bem curtinha e reta, que ficava muito bem nela. Era um pouco gordinha e lembrava uma ampulheta. Um momento após a entrada da fada, as pequenas estrelas respiraram sobre as janelas, soprando-as até que se abrissem, e Peter caiu dentro do quarto. Ele tinha carregado o Sininho durante parte do caminho, e sua mão estava coberta com pó de fada. Sininho, ele a chamou suavemente, depois de ter certeza de que as crianças estavam dormindo. Sininho, onde está você? Naquele momento, ela se encontrava dentro de um jarro e estava muito feliz por estar lá, pois nunca tinha entrado em um jarro antes. Saia já daí e me diga, você sabe onde colocaram minha sombra? A resposta foi um tilintar encantador, como se fosse de sinos dourados. Essa é a linguagem de fadas. Crianças normais nunca podem ouvi-la, mas se conseguissem, saberiam que já tinham ouvido esse som antes. Sininho disse que a sombra estava na caixa grande. Ela se referia à cômoda, e Peter abriu as gavetas, espalhando tudo pelo chão, o que estava nelas com as duas mãos, como um rei lançando moedas para a multidão. Num minuto, recuperou a sombra, e ficou tão feliz que esqueceu que tinha fechado o Sininho numa gaveta. Eu não acredito que ele tinha pensado no assunto, mas se pensou, acho que foi que ele e sua sombra, quando ficassem perto um do outro, iriam simplesmente se juntar como gotas de água. Só que isso não aconteceu. Então ele ficou chocado. Tentou colocar a sombra com o sabonete do banheiro, mas isso também falhou. Uma tremedeira tomou conta dele, e Peter se sentou no chão e chorou. Seus soluços acordaram Andy, que se sentou na cama. Não ficou assustado ao ver um estranho chorando no chão do quarto. Sentia-se apenas agradavelmente interessada por ele. Menino, disse educadamente, por que está chorando? Peter também podia ser bastante educado, porque já tinha aprendido boas maneiras nas cerimônias das fadas. Então se levantou e fez uma bela reverência para o Andy. Ela ficou muito satisfeita. Curvou-se e fez uma mesura para ele da cama mesmo. Qual é seu nome? Ele perguntou. Andy Moira Angela Darley, respondeu ela com certa satisfação. E você, como se chama? Peter Pan. Ela tinha certeza de que ele deveria ser Peter, mas o nome lhe pareceu um tanto curto. Isso é tudo? Sim, disse ele bastante chateado. Sentiu pela primeira vez que tinha um nome muito curtinho. Sinto muito, disse o Andy Moira Angela. Não importa,
Peter engoliu em seco. Ela perguntou onde ele morava. Segunda, à direita, disse Peter. E depois sempre em frente até o amanhecer. Que endereço engraçado. Peter ficou incomodado. Pela primeira vez, notou que talvez fosse mesmo um endereço engraçado. Não, não é, respondeu. Quero dizer. Wendy tentou explicar muito bem, lembrando-se de que era a anfitriã. Esse é o endereço que as pessoas escrevem nas cartas? Peter desejou que ela não tivesse mencionado as cartas. Não recebo nenhuma carta, disse ele com desprezo. Mas sua mãe recebe cartas? Não tenho mãe, explicou o menino. Não só ele não tinha mãe, como não tinha a menor vontade de ter uma. Achava que as pessoas exageravam na importância que davam a elas. Wendy, no entanto, sentiu imediatamente que estava na presença de uma tragédia. Oh, Peter, não admira que você estivesse chorando, disse ela e pulou da cama correndo para ele. Eu não estava chorando por causa de mães, disse ele indignado. Estava chorando porque não consigo fazer minha sombra colar em mim. Além disso, eu não estava chorando. Ela se soltou? Sim. Wendy viu a sombra no chão, parecendo muito suja, e ficou terrivelmente triste por Peter. Que coisa horrível, exclamou. Mas não pôde deixar de sorrir quando viu que ele estava tentando prendê-la com sabão. Exatamente como um menino age. Felizmente, a menina soube imediatamente o que fazer. Vai ter que ser costurada, disse um pouco condescendente. O que é ser costurado? Você é terrivelmente ignorante. Não, não sou. Mas Wendy estava toda feliz com a ignorância dele. Vou costurar a sombra para você, pequeno homem, disse, embora ela fosse tão alta quanto ele. Então pegou sua caixa de costura e costurou a sombra nos pés de Peter. Eu acho que vai doer um pouco, disse a ele. Oh, eu não vou chorar, disse Peter, que parecia acreditar nunca ter chorado na vida. Apertou os dentes e não chorou mesmo. E logo sua sombra estava se comportando como devia, embora ainda estivesse um pouco enrugada. Talvez eu devesse ter passado a sombra a ferro, disse Wendy pensativo. Mas Peter, como a maioria dos meninos, não se importava com as aparências, e agora estava pulando para cá e para lá, todo feliz. Infelizmente, já tinha esquecido que devia sua felicidade ao Wendy. Agia como se ele mesmo tivesse prendido a própria sombra. Como eu sou inteligente, cantarolou com entusiasmo. Ah, como é enorme a minha esperteza. É humilhante ter que confessar que a presunção de Peter era uma de suas qualidades mais fascinantes. Para falar com franqueza brutal, nunca houve um menino mais arrogante do que ele. Mas, por enquanto, Wendy ficou chocada. Seu presunçoso, exclamou com um sarcasmo assustador. É claro que eu não fiz nada. Você fez um pouco, disse Peter despreocupadamente, e continuou a dançar. Um pouco, retrucou ela com altivez. Se eu não sirvo para nada, então posso me retirar. E saltou para a cama, cobrindo o rosto com os cobertores. Para fazer com que ela saísse debaixo das cobertas, ele fingiu estar indo embora, e quando isso falhou, sentou-se na ponta da cama e cutucou-a suavemente com o pé. Wendy, disse ele, não se retire. Não consigo deixar de cantar, Wendy, quando estou satisfeito comigo mesmo. Ainda assim, ela não saiu de debaixo das cobertas, embora estivesse escutando ansiosamente. Wendy, continuou ele com uma voz a qual nenhuma mulher até então fora capaz de resistir. Wendy, uma menina, vale mais do que 20 meninos. O fato é que Wendy era uma mulher em cada centímetro do seu ser, embora esses centímetros não fossem muitos. Então deu uma olhada para fora das cobertas
Você realmente acha isso, Peter? Sim, eu acho. E eu acho que você é um doce, ela declarou. Vou me levantar de novo. E se sentou com ele na beirada da cama. Também disse que iria lhe dar um beijo, se ele quisesse. Mas Peter não sabia o que queria dizer com isso e estendeu a mão expectativa. Claro que você sabe o que é beijo, não sabe? Perguntou a menina espantada. Vou saber quando você me der um, respondeu ele com firmeza. Para não ferir seus sentimentos, Wendy lhe deu um dedal. E agora? Disse ele. Eu devo lhe dar um beijo? E Wendy respondeu fazendo charme. De certa forma, foi até oferecido, inclinando o rosto para ele, que simplesmente arrancou da própria roupa um botão feito de bolota de carvalho e colocou na mão dela. A menina desvirou lentamente o rosto e disse delicadamente que usaria seu beijo preso na correntinha no pescoço. Foi uma sorte que estivesse usando mesmo essa correntinha, pois mais tarde ela salvaria sua vida. Em nosso meio, quando as pessoas são apresentadas, é habitual que perguntem a idade uma das outras. Assim, porque sempre gostava de fazer a coisa certa, Wendy perguntou a Peter quantos anos ele tinha. Mas essa não era realmente uma pergunta feliz para ser feita ao menino. Era como descobrir que o exame que você precisa fazer será sobre gramática, quando o que estudou foi a história dos reis da Inglaterra. Eu não sei, respondeu ele inquieto, mas sou muito jovem. Ele realmente não sabia de nada, apenas suspeitava, mas disse de repente, Wendy, eu fugi de casa no dia em que nasci. Wendy ficou bastante surpresa e muito interessada. Então, de maneira encantadora, como fazem as meninas bem educadas, tocou na ponta de sua camisola, indicando que ele podia se sentar mais perto dela. Foi porque ouvi meu pai e minha mãe, explicou ele em voz baixa, falando sobre o que eu seria quando me tornasse um homem. Ele estava extremamente agitado agora. Eu não quero nunca ser um homem, disse ele com raiva. Quero sempre ser um menino e me divertir. Então fugi para Castleton Gardens e vivi um longo tempo entre as fadas. Wendy o olhou com enorme admiração. E Peter pensou que era porque ele tinha fugido de casa. Mas, na verdade, era porque ele conhecia fadas. Wendy tinha vivido uma vida tão familiar que conhecer fadas lhe pareceu uma coisa fantástica. Então fez muitas perguntas sobre as fadas, o que foi uma surpresa para Peter, pois ele achava que elas eram bastante irritantes, ficando sempre em seu caminho e atrapalhando. Na verdade, às vezes ele tinha que dar umas palmadas nelas. Ainda assim, no geral, gostava delas. E contou a Wendy sobre como surgiram as fadas. Sabe, Wendy, quando o primeiro bebê riu pela primeira vez, sua risada se quebrou em 1000 pedaços, e todos eles saíram pulando. E foi assim que surgiram as fadas. Era uma história tediosa, mas como pouco saía de casa, Wendy gostou. Por isso, continuou ele bem-humorado, deveria existir uma fada para cada menino e menina. Deveria existir? Será que não existe? Não. Agora as crianças sabem muitas coisas, então logo deixam de acreditar em fadas. E cada vez que uma criança diz, eu não acredito em fadas, uma fada cai morta em algum lugar. A essa altura, Peter pensou que já tinha falado o suficiente sobre o assunto. E lhe ocorreu que Sininho estava muito quieto. Não consigo imaginar para onde ela foi, disse, levantando-se e chamando Sininho pelo nome. O coração de Wendy disparou com uma súbita emoção. Peter, gritou agarrando. Você quer dizer que há uma fada neste quarto? Ela estava aqui agora, disse ele um pouco impaciente. Você não está ouvindo a Sininho falar, não é? E os dois ficaram quietos, escutando.
O único som que ouço, disse o Andy, é como um tilintar de sinos. Puxa, é a Sininho. E essa é a língua das fadas. Acho que também estou ouvindo. O som vinha da cômoda e Peter fez uma cara alegre. Ninguém jamais poderia parecer tão alegre quanto Peter, e sua risada era a mais linda de todas. Parecia o barulho de um riacho. Era o mesmo som de sua primeira risada. O Andy, ele sussurrou alegremente. Acho que eu a tranquei numa das gavetas da cômoda. Deixou a pobre Sininho sair da gaveta e ela voou pelo quarto gritando com fúria. Você não deveria dizer essas coisas, Peter replicou. Claro que eu sinto muito, mas como poderia saber que você estava na gaveta? O Andy não escutava o que ele dizia. Ah, Peter, disse. Se ela pudesse ficar parada e me deixar ver como é, elas quase nunca ficam paradas, disse ele. Mas por um momento, o Andy viu a figura encantadora da fadinha descansando no relógio de coco. Como é linda, exclamou, embora o rosto de Sininho ainda estivesse distorcido pela raiva. Sininho, disse Peter amavelmente, essa moça diz que gostaria que você fosse a fada dela. Sininho respondeu de um jeito mal-criado. O que ela está dizendo, Peter? Ele precisou traduzir. Ela não é muito educada. Diz que você é uma enorme garota feia e que ela é minha fada. Em seguida, tentou argumentar com Sininho. Você sabe que não pode ser minha fada, Sininho, porque eu sou um cavalheiro. E você é uma dama. Sininho respondeu com essas palavras. Você é um imbecil. E desapareceu no banheiro. Ela é uma fada muito comum, explicou Peter em tom de desculpas. Tem esse nome porque conserta panelas e chaleiras. A essa altura, estavam sentados juntos na poltrona. E o Andy bombardeava Peter com perguntas e mais perguntas. Se você não mora mais em Castleton Gardens, às vezes eu ainda moro. Mas onde você mora realmente agora? Com os meninos perdidos. Quem são eles? São as crianças que caem dos carrinhos de bebê, quando as babás estão distraídas olhando para o outro lado. Se não forem procurados em 7 dias, são enviados para um lugar bem longe, a terra do nunca. Para ajudar com as despesas, eu sou o capitão. Deve ser divertido. Sim, concordou Peter, esperto. Mas nos sentimos muito sozinhos. Sabe, não tem nenhuma menina para nos fazer companhia. Não tem nenhuma menina? Ah, não. As meninas, você sabe, são espertas demais para cair dos carrinhos. Isso fez com que o Andy se sentisse muito lisonjeada. Eu acho, disse ela, que é muito lindo o jeito que você fala sobre meninas. Já o João apenas nos despreza. Para responder, Peter se levantou e chutou João para que ele saísse da cama, com cobertores e tudo, num pulo só. O Andy achou aquilo um abuso para um primeiro encontro e disse a Peter, com firmeza, que ele não era o capitão em sua casa. No entanto, João continuou a dormir tão tranquilamente no chão que ela o deixou lá. Mas sei que você quis ser gentil, disse ela cedendo. Então pode me dar um beijo. Por um momento, tinha esquecido da ignorância dele sobre beijos. Eu achei mesmo que você ia querê-lo de volta, disse ele um pouco bravo, e ofereceu o dedal de volta. Ó, querido, disse a meiga Wendy, eu não quis dizer um beijo, e sim um dedal. O que é isso? É assim. E o beijão. Que engraçado, disse Peter gravemente. Agora eu posso lhe dar um dedal? Se quiser, disse o Andy sem inclinar a cabeça dessa vez. Peter lhe deu um dedal. E quase no mesmo momento, ela soltou um grito. O que aconteceu, Andy? Parece que alguém estava puxando meu cabelo. Deve ter sido o Sininho.
Eu nunca vi tão travessa antes. De fato, Sininho voava de um lado para o outro, falando coisas desagradáveis. Ela diz que vai fazer isso em você, Wendy, toda vez que eu lhe der um dedão. Mas por quê? Por que, Sininho? Novamente, Sininho respondeu. Você é um imbecil. Peter não conseguia entender por quê, mas Wendy sim, e ficou um pouco decepcionada quando ele admitiu que veio para a janela do quarto das crianças não para vê-lo, mas para ouvir as histórias. Sabe, eu não sei nenhuma história, nenhum dos meninos perdidos sabe. Que coisa horrível, disse Wendy. Você sabe? Peter perguntou. Por que as andorinhas constroem os seus ninhos nos beirais das casas? É para ouvir as histórias. Ah, Wendy, sua mãe estava contando uma história tão bonita. Que história era essa? Sobre um príncipe que não conseguia encontrar a moça que calçava os sapatinhos de cristal. Peter, disse Wendy animada, era Cinderela, e ele a encontrou, e viveram felizes para sempre. Peter ficou tão feliz que se levantou do chão, onde os dois estavam sentados, e correu para a janela. Aonde você vai? Perguntou ela preocupada. Contar para os outros meninos. Não vá embora, Peter, implorou ela. Eu sei uma porção de histórias. Essas foram suas palavras exatas. Por isso não há dúvida de que foi ela quem o tentou primeiro. Ele voltou e agora havia um grande olhar de cobiça no seu rosto, o que deveria ter assustado Wendy, mas não assustou. Ah, as histórias que eu poderia contar para os meninos, exclamou ela. Peter a agarrou e começou a puxá-la pela janela. Ei, me solta, exigiu Wendy. Wendy, venha comigo e conte as histórias para os outros meninos. É claro que ela gostou de ser convidada, mas disse, querida, não posso. Pense na mamãe. Além disso, eu não sei voar. Eu ensino a você. Ah, que maravilha poder voar. Eu ensino você a pular nas costas do vento e depois vamos embora. Oh, exclamou ela entusiasmada. Wendy, ao invés de ficar dormindo na sua cama boba, você pode voar comigo e contar coisas engraçadas para as estrelas. Oh, e o Wendy também as sereias. Sereias? Com caudas? Caudas muito longas. Ah, como seria bom ver uma sereia, disse ela. Ele se mostrava cada vez mais esperto. Wendy, disse, a gente ia respeitar tanto você. Ela se mexia toda, bastante agoniada. Era como se estivesse tentando permanecer no chão do quarto. Mas Peter não teve pena. Wendy, disse astuto, você poderia nos colocar para dormir à noite. Oh, e ninguém jamais nos colocou na cama. Oh, disse Wendy e estendeu os braços para ele. E você poderia costurar nossas roupas e fazer bolsos para nós. Nenhum de nós tem bolsos. Como resistir? É claro que é muito fascinante, exclamou ela. Peter, você ensina João e Miguel a voar também? Se você quiser, disse ele com indiferença. Wendy correu para João e Miguel e sacudiu os dois. Acordem, ela gritou. Peter Pan está aqui e vai nos ensinar a voar. João esfregou os olhos. Então, vou me levantar, disse. E é claro que já estava no chão. Já acordei. Miguel, a essa altura, também já estava acordado, parecendo tão afiado como uma faca com 6 lâminas e uma serra. Mas Peter, de repente, pediu silêncio. Todos os rostos assumiram a terrível expressão de astúcia que as crianças fazem quando querem escutar os sons do mundo do adulto. Estava tudo imóvel, como estátuas de sal. Então tudo certo. Não, esperem. Algo estava errado. Naná, que tinha latido aflitivamente a noite toda, estava quieta agora. Era o silêncio dela que ouviam.
Apaguem a luz. Escondam-se. Rápido! Exclamou João, assumindo o comando pela única vez em toda a aventura. E então, quando Lisa entrou, segurando Naná, o quarto parecia o mesmo de sempre, muito escuro. E qualquer pessoa poderia jurar que ouvia a respiração angelical das 3 crianças levadas enquanto dormiam. Na verdade, elas estavam fingindo, escondidas atrás das cortinas da janela. Lisa andava de mau humor, pois estava preparando os pudins de Natal na cozinha e tinha sido obrigada a parar e ir até o andar de cima, com uma uva passa ainda grudada na bochecha, por causa das suspeitas absurdas de Naná, e pensou que a melhor maneira de conseguir um pouco de calma era levar a babá até o quarto por um momento, vigiando-a, é claro. Aqui está, sua boba medrosa, disse ela, sem lamentar por Naná cair em desgraça. Eles estão perfeitamente seguros, não estão? Cada um dos anjinhos dormindo na sua cama. Ouça a respiração suave deles. Nesse momento, Miguel, encorajado por seu sucesso, respirou tão alto que por pouco eles não foram descobertos. Naná conhecia aquele tipo de respiração e tentou escapar das garras da criada, mas Lisa estava muito concentrada. Agora chega, Naná, disse ela com severidade, tirando a babá do quarto. Estou avisando, se você começar a latir de novo, eu vou direto atrás dos patrões e cragos da festa para casa. E aí o patrão vai lhe dar umas boas palmadas. E amarrou a infeliz cadela novamente. Mas você acha que Naná parou de latir? Trazer os patrões da festa para casa? Ora, era justamente isso que ela queria. Você acha que ela se importava de ser chicoteada, desde que suas suspeitas fossem levadas a sério? Infelizmente, Lisa voltou para os seus pudins. E Naná, vendo que nenhuma ajuda viria dela, puxou e puxou a sua coleira, até que finalmente ela se rasgou. No momento seguinte, estava invadindo a sala de jantar da casa do número 27 e corria, jogando as patas dianteiras para o alto. Era sua forma mais expressiva de fazer uma comunicação. O senhor e a senhora Darly souberam imediatamente que algo terrível estava acontecendo no quarto das crianças e, sem dar um adeus à sua anfitriã, saíram correndo para a rua. Mas agora já havia se passado 10 minutos desde que os 3 pestinhas estavam respirando atrás das cortinas e Peter Pan pôde fazer muitas coisas em 10 minutos. Agora voltemos para o quarto. Está tudo bem, anunciou João, saindo do seu esconderijo. Peter, uma pergunta. Você realmente pode voar? Em vez de se preocupar em responder, Peter voou ao redor da sala, arrancando a prateleira da lareira no caminho. Que legal, disseram João e Miguel. Que lindo, exclamou Wendy. Sim, eu sou lindo. Oh, eu sou lindo, disse Peter, esquecendo-se novamente de suas boas maneiras. Parecia deliciosamente fácil, e os 3 irmãos tentaram pela primeira vez, partindo do chão, e em seguida partindo das camas, mas sempre foram para baixo em vez de para cima. Como faz isso? Perguntou João, esfregando o joelho. Era um menino bastante prático. Você apenas tem que ter pensamentos maravilhosamente felizes, Peter explicou. Eles levantam você no ar. Mostrou novamente como era. Você é tão rápido, disse João. Não poderia fazer mais devagar pelo menos uma vez? Peter voou lentamente, depois rapidamente. Já entendi, Wendy, exclamou João, mas logo descobriu que não tinha entendido. Nenhum deles conseguia voar 1 centímetro sequer, embora Miguel soubesse ler as palavras de 2 sílabas, enquanto Peter não sabia a diferença de A e Z. É claro que Peter estava brincando com eles, pois ninguém pode voar,
a menos que o pó de fada seja soprado sobre a pessoa. Felizmente, como já mencionamos, uma das mãos de Peter estava coberta por pozinho de fada e ele soprou um pouco sobre cada uma das crianças, e os resultados foram fabulosos. Agora é só mexer os ombros desse jeito, mostrou ele, e vamos embora. Estavam todos em suas camas e o valente Miguel foi quem se soltou primeiro. Ele não chegou a avisar que ia se soltar, mas fez isso e imediatamente foi levado para o outro lado do quarto. Eu voei, gritou ele enquanto ainda estava no ar. João se soltou em seguida e encontrou Andy perto do banheiro. Ah, que delícia! Ah, que legal! Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Nenhum deles chegava perto da elegância com que Peter voava, já que não conseguia parar de chutar o ar. Mas suas cabeças estavam alcançando o teto, e não há quase nada tão delicioso quanto isso. No início, Peter deu a mão ao Andy, mas teve de soltar, porque Sininho ficou indignado. Eles subiram e desceram, deram voltas e mais voltas. Celestial foi a palavra que o Andy usou para descrever a sensação. Sabe de uma coisa? Disse João. Por que não vamos lá para fora? É claro que era isso que Peter queria que eles fizessem. Miguel estava pronto. Queria saber quanto tempo levaria para percorrer 1 bilhão de quilômetros. Mas o Andy hesitava. Sereias, disse Peter novamente. Oh, e piratas. Piratas, exclamou João agarrando sua cartola. Vamos embora de uma vez. Foi exatamente nesse momento que o senhor e a senhora Darley saíram apressados, com Naná da casa de número 27. Eles correram para o meio da rua para olhar para a janela do quarto. E sim, ela ainda estava fechada. Mas o quarto estava cheio de luz e tiveram a visão mais impactante que poderiam ver. Na sombra da cortina, 3 pequenas figuras de pijama girando em círculos, não no chão, mas no ar. 3 figuras não, 4. Tremendo, o casal abriu a porta de entrada. O Sr. Darley queria correr para o andar de cima, mas a Sra. Darley disse que ele precisava ir devagar. Ela até tentou fazer seu coração bater suavemente. Será que eles vão chegar a tempo no quarto das crianças? Se conseguirem, vai ser muito bom e todos vamos dar um suspiro de alívio. Mas aí não haverá mais história. Por outro lado, se eles não chegarem a tempo, prometo, solenemente, que tudo vai dar certo no final. Os Darleys teriam alcançado o quarto a tempo, se não fosse pelas estrelinhas mais uma vez. Elas abriram a janela, e a menor de todas gritou, "Cuidado, Peter!" E Peter soube que não havia nenhum momento a perder. "Vamos!" gritou ele autoritário. E desapareceu na noite, seguido por João e Miguel e o Andy. Os Darleys e Naná correram para o quarto, mas chegaram tarde. Seus passarinhos haviam voado. Capítulo 4. O voo. Segundo a direita e direto em frente até o amanhecer. Foi esse caminho que Peter disse ao Andy que levava à terra do Nunca. Mas nem mesmo os pássaros que levavam mapas e os consultavam nas esquinas do vento teriam conseguido chegar lá com essas instruções. Você bem sabe que Peter falou apenas o que veio à sua cabeça. No início, seus acompanhantes acreditaram nele sem duvidar. E tão grandes eram as delícias do voo que passaram tempo rodeando torres de igreja ou quaisquer outros objetos altos que surgissem no caminho e despertassem sua imaginação. João e Miguel apostaram uma corrida, com Miguel largando na frente. Recordaram com desprezo que fazia pouquíssimo tempo
que tinham se achado excelentes apenas por serem capazes de voar em volta de um quarto. Há pouco tempo, mas quanto tempo, estavam voando sobre o mar antes que esse pensamento começasse a perturbar seriamente o Andy. João achava que esse era o segundo mar por onde passavam e que aquela era sua terceira noite. Às vezes estava muito escuro e às vezes estava claro. De vez em quando sentiam muito frio e depois muito calor. Será que sentiam fome de vez em quando? Ou estavam fingindo porque Peter tinha uma nova e divertida maneira de alimentá-los? Ele perseguia os pássaros que traziam no bico alguma comida que servisse para humanos e roubava-a deles. Em seguida, os pássaros iam atrás dele e roubavam a comida de volta, e ficavam perseguindo uns aos outros alegremente por muitos quilômetros até finalmente se separarem com um cumprimento. Mas o Andy ficou preocupado, porque Peter não parecia saber que aquela era uma forma bastante estranha de conseguir seu pão com manteiga, e nem mesmo parecia saber que havia outras maneiras de fazer isso. Certamente, os 3 irmãos não fingiam estar sonolentos. Estavam mesmo com sono, e isso era um perigo, pois no momento em que adormeciam, sentiam que começavam a cair. A coisa mais terrível era que Peter achava engraçado. Lá vai ele de novo, exclamava alegremente, quando Miguel começava a cair de repente, como uma pedra. Salve Miguel, exclamava o Andy, olhando com horror para o oceano cruel lá embaixo. Finalmente, Peter mergulhava no mar e pegava Miguel pouco antes de ele cair no mar. Era adorável a maneira como ele fazia isso, mas sempre esperava até o último momento e dava para sentir que era sua própria esperteza que lhe interessava, e não o fato de estar salvando uma vida humana. Peter também gostava de novidades, e o passatempo que lhe interessava no momento, de repente deixava de ter importância, de modo que sempre havia a possibilidade de que a próxima vez que alguém caísse, ele o deixasse despencar de verdade. Ele podia dormir no ar, sem cair, simplesmente ficando deitado de costas, e flutuar. Mas isso acontecia, ao menos em parte, porque ele era muito leve, a ponto que se você ficasse atrás dele e soprasse, ele voaria mais depressa. Seja mais educado com ele, sussurrou Andy para João, quando estavam brincando de seguir o líder. Então diga a ele para parar de se mostrar, disse João, quando Peter brincava de seguir o líder. Ele voava bem perto da água e tocava cada rabo de tubarão que passasse, da mesma forma como você pode passar os dedos numa grade de ferro quando está na rua. As 3 crianças não conseguiam imitá-lo com muito sucesso, então talvez ele tivesse mesmo se mostrando, especialmente porque não parava de olhar para trás para ver quantas caudas ele havia perdido. Vocês devem ser bonzinhos com ele, disse o Andy aos irmãos. Afinal, o que poderíamos fazer se ele nos abandonasse? Nós poderíamos voltar, disse Miguel. Como poderíamos encontrar o nosso caminho de volta sem ele? Essa é a coisa terrível, João. Não podemos continuar, porque não sabemos como parar. Isso era verdade. Peter havia esquecido de mostrar a eles como parar. João disse que se acontecesse o pior, tudo o que tinham que fazer era seguir em frente, pois o mundo era redondo, e assim, em algum momento, eles estariam de volta à sua própria janela. E quem é que vai nos dar comida, João? Eu peguei direitinho um pedaço da boca daquela águia, Andy. Depois da 20ª tentativa, o Andy o lembrou.
E mesmo que tivéssemos nos tornado bons em pegar comida, pensem em como batemos contra nuvens e outras coisas, se ele não está perto para nos dar uma mão. Era verdade, eles estavam sempre batendo, embora ainda chutassem demais o ar. Mas se vissem uma nuvem à frente, embora tentassem desviar, era quase certo que se chocariam com ela. Se Naná estivesse com eles, a essa altura já teria colocado um curativo na testa de Miguel. Peter não estava por perto naquele momento, e os três se sentiam muito sozinhos lá em cima sem ele. Peter podia voar tão mais depressa do que eles que de repente disparava e desaparecia da vista, para experimentar um pouco de aventura, de que eles não podiam participar. Depois descia, rindo muito de algo terrivelmente engraçado que tinha dito a uma estrela, mas já tinha esquecido o que era. Ou então subia com escamas de sereia ainda grudadas em sua roupa, mas não era capaz de contar com certeza o que tinha acontecido. Era realmente bastante irritante para as crianças, que nunca tinham visto uma sereia. E se ele se esquece delas tão rápido? Perguntou Wendy. Como podemos esperar que ele vá se lembrar de nós? De fato, às vezes quando voltava, Peter não se lembrava deles, pelo menos não muito bem. Wendy tinha certeza disso. Viu o reconhecimento aparecendo nos olhos do menino justamente quando estava quase passando por eles. Mas o dia podia continuar sem que ele notasse. Uma vez, ela teve até mesmo que dizer seu nome. Eu sou Wendy, disse agitada. Peter lamentou o que tinha acontecido. Veja só, Wendy, sussurrou. Sempre que perceber que eu estou me esquecendo de você, apenas fique repetindo. Eu sou a Wendy. Então me lembrarei. É claro que isso não era muito satisfatório. No entanto, para compensar, Peter mostrou aos irmãos como se deitar na horizontal, em um vento forte que estivesse vindo em sua direção. Isso significou uma mudança tão prazerosa que eles a experimentaram várias vezes e descobriram que assim podiam dormir em segurança. Na verdade, teriam dormido mais, porém Peter se cansava de dormir e logo começava a gritar, com sua voz de capitão. Vamos descer aqui. Assim, com algumas briguinhas de vez em quando, mas sempre com muita alegria, os viajantes se aproximaram da terra do nunca. Depois de muitas luas, eles a alcançaram. E o que é melhor é que a viagem tinha sido bastante simples o tempo todo. Talvez não tanto por causa da orientação de Petra ou de Sininho, mas porque a ilha estava procurando por eles. É somente assim que qualquer um pode avistar aquelas praias mágicas. Aqui está ela, disse Peter calmamente. Onde? Onde? Olhem para onde todas as setas estão apontando. De fato, 1 milhão de setas de ouro estavam apontando a ilha para as crianças, todas controladas por seu amigo Sol, que queria que tivessem certeza do caminho antes dele partir, para a noite chegar. Wendy, João e Miguel ficaram na ponta dos pés, no ar, para conseguir ver a ilha pela primeira vez. É estranho dizer, mas todos a reconheceram ao mesmo tempo, e até com medo descesse sobre eles, comemoraram a descoberta, não como uma coisa há muito sonhada e finalmente encontrada, mas como um amigo familiar que voltava para casa depois das férias. João, lá tem uma lagoa. Wendy, olha as tartarugas enterrando seus ovos na areia. Olhe, João, estou vendo um flamingo de perna quebrada. Veja, Miguel, a sua caverna está ali. João, o que é aquilo no matagal? É uma loba com seus filhotes. Wendy, acho que aquele é o seu lobinho.
E aquele é meu barco, com um rombo do lado. Não, não é, porque queimamos seu barco, explicou Peter. É ele sim, de qualquer forma. Olhe, disse João. Estou vendo a fumaça do acampamento dos Peles Vermelhas. Onde? Mostre para mim, e vou dizer a você que pela forma como a fumaça se enrosca, se eles estão em pé de guerra, disse Peter. Ali, logo depois do rio misterioso. Estou vendo agora. Sim, eles estão mesmo em pé de guerra. Peter estava um pouco aborrecido, porque os Greys sabiam muitas coisas da ilha, mas se queria comandá-los, a chance logo chegaria, pois eu não disse que o medo em breve ia cair sobre eles. E o medo veio quando as setas se foram, deixando a ilha na escuridão. Nos velhos tempos, quando ainda estavam em casa, a terra do nunca sempre parecia um pouco sombria e ameaçadora na hora de dormir. Era quando pedaços de terras inexploradas surgiam e se espalhavam pela ilha. Sombras negras se moviam sobre ela. O rugido dos animais de rapina ficava muito diferente. E, acima de tudo, eles perdiam a certeza de que conseguiriam vencer. Ficavam muito felizes porque as luzes da cabeceira estavam acesas. Até gostavam de ouvir Naná dizer que aquilo era apenas a lareira e que a terra do nunca era só um faz de conta. É claro que naquela época a terra do nunca era mesmo um faz de conta, mas agora era real e não tinha nenhuma luzinha noturna acesa e estava ficando cada vez mais escuro. E onde estava Naná? Estavam voando separados, mas nesse momento trataram de ficar pertinho de Peter. Pelo menos seu jeito descuidado havia desaparecido. Agora seus olhos brilhavam e os Greys sentiam um formigamento cada vez que tocavam o corpo dele. Finalmente, estavam sobre a espantosa ilha, voando tão baixo que às vezes seus pés tocavam levemente numa árvore. No ar não havia nada horrível à vista, embora avançar tivesse se tornado lento e trabalhoso, como se estivessem forçando o caminho através de forças hostis. Às vezes ficavam parados, até que Peter golpeasse o ar com os pés. Eles não querem que a gente aterrize, explicou o menino. Quem são eles? Sussurrou Wendy arrepiada. Mas Peter não podia, ou não ia dizer. Sininho até então estivera dormindo em seu ombro. Mas ele a acordou e mandou que ela seguisse na frente. Às vezes, Peter se aprumava no ar, ouvindo com atenção, colocando a mão em concha na orelha, e novamente olhava para baixo, com os olhos tão brilhantes que pareciam furar 2 buracos na terra. Depois seguia em frente. Sua coragem era quase assustadora. Você gostaria de uma aventura agora? Perguntou casualmente para João. Ou gostaria de tomar seu chá primeiro? Primeiro chá, disse Wendy rapidamente, e Miguel apertou a mão dela agradecido. Mas o bravo João hesitou. Que tipo de aventura? Perguntou curioso. Há um pirata adormecido nos pampas, bem embaixo da gente, explicou Peter. Se você quiser, a gente desce e mata ele. Não vejo onde ele está, disse João após uma pausa. Eu vejo. Suponho, disse João, que ele acorde. Peter respondeu indignado. Você não acha que eu ia matar o pirata enquanto estivesse dormindo, não é? Primeiro eu o acordaria e depois o mataria. É assim que sempre faço. Não diga. E você mata muitos? Um monte. Que bacana, disse João, mas decidiu tomar o chá primeiro. Perguntou se naquela hora havia muitos piratas na ilha, e Peter disse que nunca soube de tantos.
Quem é o chefe deles agora? O Capitão Gancho, respondeu, fazendo uma cara muito carrancuda, quando pronunciou o nome odiado. Gancho? Isso mesmo. Miguel começou a chorar, e João só conseguia falar engolindo seco, porque eles conheciam a reputação de Gancho. Ele era o contramestre do Barba Negra, sussurrou João com voz rouca. É o pior de todos. É o único homem de quem Barbecue tinha medo. É ele mesmo, disse Peter. Como ele é? É grande? Não é mais tão grande quanto era. O que você quer dizer com isso? Eu cortei um pedaço dele. Você? Sim, eu, respondeu Peter irritado. Não tive a intenção de ser indelicado. Certo, tudo bem. Mas que pedaço? Sua mão direita. Então agora ele não pode mais lutar? E como pode? Ele é canhoto? Ele tem um gancho de ferro no lugar da mão direita e ataca como se fosse uma garra. Uma garra. Escute, João, disse Peter. Sim. Diga, sim, senhor. Sim, senhor. Há uma coisa, continuou Peter, que todo menino que está sob minhas ordens precisa prometer. E você também. João empalideceu. É o seguinte, se enfrentarmos o Capitão Gancho numa luta aberta, você deve deixá-lo para mim. Eu prometo, disse João lealmente. Naquele momento, não estavam tão assustados, porque Sininho voava com eles, e por causa da sua luz, podiam distinguir uns aos outros. Infelizmente, ela não podia voar devagar como eles, por isso precisava voar ao redor deles em círculos, nos quais eles se moviam como se estivesse dentro de um anel luminoso. O Andy estava gostando daquilo, até que Peter lhe mostrou as desvantagens. Sininho me diz que os piratas nos viram antes de a escuridão chegar e preparam o canhão Long Tom. A grande arma? Sim. E é claro que eles devem estar vendo a luz de Sininho. E se imaginarem que a gente está perto dela, com certeza vão voar balas. Wendy, João, Miguel, diga a ela para ir embora agora, Peter, exclamaram os três ao mesmo tempo. Mas ele se recusou. Ela acha que nós perdemos o caminho, respondeu duramente, e está com bastante medo. Vocês acham que eu a mandaria embora sozinha? No momento em que ela está tão assustada, por um momento o círculo de luz se rompeu e algo deu um beliscão carinhoso em Peter. Então diga a ela, disse Wendy, para apagar sua luz. Ela não pode fazer isso. Essa é quase a única coisa que as fadas não podem fazer. A luz delas só se apaga quando dormem, como acontece com as estrelas. Então diga a ela para dormir imediatamente. João praticamente ordenou. Ela não consegue dormir, exceto quando está com sono. É a única outra coisa que as fadas não podem fazer. Pois me parece, rosnou João, que essas são as únicas duas coisas que vale a pena fazer. Dessa vez, ele sentiu um beliscão, mas não foi nem um pouco carinhoso. Se pelo menos alguns de nós tivesse um bolso, disse Peter, poderíamos colocá-la dentro dele. Mas eles tinham saído de casa com tanta pressa que nenhum dos quatro tinha um bolso. Então Peter teve uma feliz ideia. A cartola do João. Sininho concordou em viajar na cartola, se ela fosse carregada na mão, não na cabeça. João a levou assim, embora a fadinha esperasse ser carregada por Peter. Algum tempo depois, o Andy pegou a cartola, porque João disse que ela batia em seu joelho enquanto ele voava. E isso, como todos podem ver,
acabou em confusão, porque Sininho não gostava de dever favores ao Wendy. Na cartola preta, a luz de Sininho estava completamente escondida e todos voaram em silêncio. Foi o silêncio mais profundo que já tinham experimentado, quebrado apenas por um ruído distante, que parecia alguém lambendo algo. Peter explicou ser o ruído das feras que estavam bebendo água no golfo e por uma pancada seca que devia vir dos galhos das árvores raspando uns nos outros. Mas Peter disse que eram os peles vermelhas afiando suas facas. Depois, até esses barulhos pararam. Para Miguel, a solidão era terrível. Eu queria que alguma coisa fizesse um som qualquer, exclamou ele. Como uma resposta a seu pedido, o ar foi rasgado pelo mais tremendo estrondo que já ouviram. Os piratas atiravam neles com o canhão Longton. O urro do canhão ecoava pelas montanhas e os ecos pareciam gritar, de maneira selvagem: onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Foi assim que os 3 irmãos aterrorizados aprenderam a diferença entre uma ilha de faz de conta e a mesma ilha, só que de verdade. Quando finalmente os céus ficaram firmes de novo, João e Miguel se viram sozinhos na escuridão. João andava mecanicamente no ar, e Miguel, que não sabia flutuar, flutuava. Você foi ferido? Sussurrou João, tremendo muito. Ainda não tentei olhar para descobrir. Miguel sussurrou de volta. Mas sabemos que ninguém se machucou. Peter, no entanto, foi lançado até o alto mar pelo vento do canhão, enquanto Wendy foi empurrada para cima, tendo somente a companhia de Sininho. Teria sido melhor para Wendy se naquele momento ela tivesse derrubado a cartola. Não sei se a ideia surgiu de repente na cabeça de Sininho, ou se ela planejou isso durante o caminho, mas sei que, sem aviso, ela saltou da cartola e começou a iluminar o Wendy para que fosse destruída. Sininho não era de todo má, ou melhor, ela era totalmente má naquele momento, mas por outro lado, às vezes era totalmente boa. As fadas precisam ser uma coisa ou outra, porque sendo tão pequenas, só tem espaço para um sentimento de cada vez. No entanto, elas têm a possibilidade de mudar, só que tem que ser uma mudança completa. Naquele momento, Sininho estava cheia de ciúmes de Wendy. É claro que Wendy não conseguia entender o que ela disse com seus lindos barulhinhos, e acho que alguns deles eram palavras más. Porém, eles soavam como palavras gentis, e ela voava para trás e para frente, parecendo dizer: venha atrás de mim e tudo vai ficar bem. O que mais a pobre Wendy poderia fazer? Ela chamou Peter e João e Miguel, e só conseguiu ecos zombateiros como resposta. Ainda não sabia que Sininho a odiava com o ódio feroz de uma mulher de verdade. E assim confusa, e agora vacilando ao voar atrás da fada, seguiu Sininho no rumo da própria destruição.